manifestação do poder de Deus. Nós falamos várias áreas que o poder de Deus é manifesto nos primeiros dois fins de semana do mês. E hoje nós vamos falar acerca de uma área em que o poder de Deus era manifesto na vida de Jesus, em que Ele criou um ambiente de transformação. E hoje nós vamos falar acerca de criar uma cultura de cura divina. O Lúcio e a Telma falaram acerca disso. Nós não combinamos nada, mas o Espírito é tremendo. Ele flua, Ele guia-nos. A Natasha também ministrou acerca disso. Nós não combinamos nada, mas o Espírito é só um e Ele guia cada momento. E Ele quer falar hoje acerca de cura divina. Quando Jesus estava aqui na Terra, o que ocupava meia parte do seu tempo e do seu esforço era quando Ele ministrava cura às pessoas à sua volta. Multidões chegavam a Jesus à procura de cura. Pessoas que não tinham fé cristã, não eram judeus, ouviam falar acerca do poder de Deus manifesto na vida de Jesus, trazendo cura, e eles traziam os enfermos para serem curados. Agora, se esta manifestação do poder de Deus estava ativa na vida de Jesus, em que Jesus depois diz aos seus discípulos, vocês farão maiores obras que eu estou a fazer, e uma das grandes mandamentos que nós temos, sendo cristãos, não somente é para ir fazer discípulos, mas para curar os enfermos, então deve ser algo normal para nós, igreja, uma cultura que nós temos de ver cura divina, para ver cura sobre qualquer doença. Só que nós sabemos que às vezes isso é raro acontecer. Não é uma cultura. Uma cultura é algo que é normal. Uma cultura de ir ao café ou beber uma bica normalmente. Nós vamos ao café, bebemos um café. Cultura, agora hoje em dia nós não podemos ir tanto ao café, mas mantemos uma cultura porque nós queremos um café. Então criamos momentos de beber café em conjunto. Há aspectos da cultura que torna normal uma vivência. Criar uma cultura de cura divina, então devia ser normal para nós vermos cura em cada situação. Mas para criar uma cultura, nós temos que ter umas bases, umas verdades estabelecidas. Porque se nós não vemos que essa cultura é evidente na nossa vida, na nossa vivência, então algo se passa e nós temos que restabelecer umas verdades sobre este tema de cura divina. Uma verdade é que o mesmo Deus que curou no tempo de Jesus, curou tanto antes de Jesus. Nós vemos exemplos de pessoas serem curadas na Bíblia antes de vir Jesus à Terra. Vimos vários momentos em que Jesus manifestou o poder de Deus trazendo cura. Vimos que depois de Jesus ascender para os céus, os seus discípulos ministravam cura aos enfermos. E hoje em dia ainda vemos situações em que pessoas são curadas. Então não é somente algo fixo na palavra, não é uma fantasia, não é uma história contada às crianças, não. É uma realidade dos nossos dias. Cura faz parte da redenção da humanidade e do Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso? Deus, quando criou os céus e a terra, criou o mundo, este planeta, criou homem e mulher, criou seres perfeitos, criou seres sem doenças, sem enfermidades. Entrou o pecado e começou a minar, começou a criar, quase como se fosse um vírus, a contaminar toda a humanidade. Mas o plano perfeito de Deus é que não haja doenças, mas que haja plena saúde sobre cada pessoa. Então a redenção é redimir o erro que foi feito e trazer de volta ao plano original. Isso é a cura. Jesus representou isso quando manifestou aqui na Terra. Deus ainda cura hoje em dia. Eu próprio fui curado de um problema que eu tive na coluna, em que eu não podia, estava num colchão durante 3 meses.
em que eu não podia andar, estava com uma hérnia discal a romper, já tinha sido operado há 5 anos antes, e o disco em cima estava a herniar, estava a pressionar contra os nervos, e eu estava ali 3 meses de cama. Todos os dias declarava o poder de Deus manifesto no meu corpo. Declarava. E um dia Deus disse, tens que levantar, tens que pôr à prova. Comecei a levantar, ainda com dores. Estávamos a organizar uma conferência. No meio da conferência, estava organizado toda a parte logística da conferência. Eu estava na parte de trás do palco, deitado no chão, cheio de dores, no meio da conferência, mas eu sabia que eu tinha que obedecer a palavra de Deus. Ao meio da conferência, eu senti completamente as dores ir embora. Eu não podia tocar no chão agora. Deus curou-me completamente. Não significa que, se eu faço esforço, começo a ter dores nas costas, como todos nós temos, acho eu, mas não invalida a cura que Deus fez. Nunca mais tive problemas em movimentar as pernas, porque Deus curou-me. Deus cura ainda hoje em dia. Agora, eu sei que há algumas perguntas que são perguntas na nossa mente, que são perguntas enormes, grandes, em relação à cura. Então, não vamos falar isso sobre as perguntas frequentes em relação à cura. É a vontade de Deus curar a todos? Sim? É a vontade de Deus salvar a todos, não é? Então é a vontade de Deus curar a todos. Então, uma pergunta frequente que vem é, será que é a vontade de Deus curar a minha vida? Sim. És um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é a vontade de Deus curar a tua vida. Será que a doença é a nossa cruz que nós temos que suportar? Nós temos aquele versículo na Bíblia, leva a tua cruz e segue-me. Será que a doença é a nossa cruz que nós temos que suportar? Não. Tal como nós, que tem filhos, Deus, Pai, somos os seus filhos, não deseja que nenhum de nós sofra doenças. Eu não desejo sobre os meus filhos que eles sofram doenças só para aprenderem uma lição. Eu não vou dizer, ok, David, tens que sofrer com asma para aprenderes uma lição. Pá, que estupidez, não é? Eu acho que nenhum de nós, pais, nós íamos fazer isso. Muito menos um pai perfeito. E dizer, tu tens que suportar esta doença para aprenderes uma lição. Isso, nós temos que esclarecer esta verdade, que não vai acontecer. Nosso Pai bom não faz isso. Então, o que é que eu tenho que fazer para obter a cura? O que é que tu tens de fazer para obter a cura? Não podes pagar nada para obter a cura. Não podes fazer nada para obter a cura. Deus é que faz. Ele é o soberano. Só Ele é que pode operar a cura. Ok. Então, mas será que Deus pode curar qualquer doença? Mesmo doenças crónicas? Será que Deus pode curar qualquer doença? Igreja, será que Deus pode curar qualquer doença? A sério? Acreditam nisso? Ele pode curar cancro? Ele pode fazer crescer um olho? Ele pode fazer isso? Acreditam mesmo nisso ou isso é só história de fantasia de criancinha? Ele pode, não é? Se Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se Ele é a autoridade soberana sobre tudo e todos, se Ele criou o homem e a mulher de pó de terra, para Ele não há qualquer doença que é incurável. Por isso que quando nós vemos um relatório médico, quando olhamos para uma pessoa como o Lúcio, que estava rastejado no chão, não podia andar, será que nós acreditamos que Deus pode pôr este homem a andar? Ele pode curar essa doença? Sim. Deus pode curar. Então, como é que nós podemos
tomar posse, ou apropriar-nos da cura. Se é a vontade dele, se ele é que opera, como é que nós podemos receber? Alguém tem ideias? Hã? Muita fé. Obrigado, Dioguina. Sim, temos que ter fé. Orando, acreditando. Pedir e dar-se-á. Fé, o que é fé? Acreditar em algo que nós não vemos como já está cá. Então, que se nós temos uma situação no nosso corpo e nós não vemos que nós somos saudáveis, nós temos que ter fé, acreditar que é possível ser saudável. Visualizar a cura e a restauração completa da nossa vida. Ok. Conseguimos entender algumas. Então, como é que eu posso, se Deus diz para nós curarmos os enfermos, como é que eu posso ministrar a cura? Como é que, se Deus é que opera a cura, se cada doença é curável, se Deus diz, vai e curai os enfermos, então como é que é possível um mero humano operar cura? Quando nós temos fé que Deus quer curar a todos, acreditamos que é possível a cura, a única coisa que nós temos que fazer é concordar com isso e declarar isso sobre a situação. Não é da nossa responsabilidade curar ninguém. Eu sei que a Pamela é enfermeira. Pamela, tu consegues curar alguém? Não consegues curar. Tu consegues dar medicação, cuidar, tratar, mas não consegues trazer a cura completa para uma pessoa. Ninguém de nós consegue trazer a cura. Podemos aconselhar medicação, fisioterapia, blá, 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 mas não podemos trazer a cura divina. Então, o que é que nós temos que fazer quando Deus diz curai os enfermos? Nós temos que concordar com o plano perfeito de Deus e declarar a manifestação desse poder de Deus, esse plano perfeito sobre cada situação. Isto faz sentido? Então, qual é que é a função do Espírito Santo na cura? É o Espírito Santo que faz a cura. O próprio Espírito operava no corpo de Jesus para curar os enfermos. O Espírito movia para curar os enfermos. O Espírito Santo estava dentro de Jesus para operar cura quando ele estava aqui na terra. Agora é uma pergunta difícil. E se uma pessoa não é curada de imediato? O que é que nós fazemos? E se a doença não desaparece assim? O que é que acontece? Continuar a orar? Alexandrina, quantas vezes tu vais ao médico para a mesma situação? Várias vezes. Quando nós temos uma situação no nosso corpo e nós queremos um parecer médico, nós vamos visitar um médico para ter uma consulta, às vezes que for necessário, até sentimos melhor, até temos alta, até temos uma carta para avançar, não é? Acontece isso no ramo de medicina e quando nós temos um médico dos médicos perante nós chegamos ao pé do médico dos médicos e pedimos, Deus, eu preciso da tua cura. Mas depois nós não sentimos logo. Tão facilmente a nossa fé vai abaixo, tão facilmente nós perdemos a esperança, dizemos que Deus não tem mais poder, que Ele não quer curar, Ele não pode curar. Nós começamos a acreditar mentiras sobre a bondade de Deus só porque nós não vemos no imediato a cura acontecer logo na primeira oração. Há uma história na Bíblia que Jesus está a orar por um cego. Um cego vem a ele e ele diz, vai, ele ora para o cego. E o que acontece é que o cego não é curado de imediato. Há uma melhoria na sua visão, mas ele não consegue ver em pleno, não consegue distinguir em pleno as imagens e as pessoas. Diz que as pessoas pareciam como árvores. Volta para Jesus
e ele ora novamente. O próprio Jesus ora 2 vezes para a mesma pessoa. O próprio Jesus. Muitas vezes nós ficamos presos com situações em que nós começamos a acreditar que Deus não pode curar só porque a primeira oração não surtiu efeito na nossa vida. Temos que estar firmes na palavra que Ele quer curar. Ele pode curar. E Ele vai curar. Amém? Agora, eu vou acreditar naquilo que eu vejo no meu corpo, no relatório médico que eu recebo, ou vou acreditar na palavra de Deus? Muitas vezes nós acreditamos mais nos relatórios médicos do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades, Ele levou tudo sobre Ele. Muitas vezes nós dizemos, ok, tudo, mas isso não tem a ver com o asma que eu estou a sentir. Isso não tem a ver com o cancro que tenho no meu corpo. Não tem a ver com isso, não tem a ver com o Covid. É tudo. Agora que nós estamos a ser subcarregados ou bombardeados com esta informação de Covid e pandemia mundial, nós começamos a acreditar que Deus não consegue curar Covid. Mas se Deus consegue curar qualquer doença e quer curar qualquer doença, será que Ele consegue curar Covid? Bem, o meu pai concorda comigo. Quem mais concorda que Deus pode curar Covid? Mais lá atrás. Quem mais concorda? Amém. Deus pode curar Covid. Deus quer curar Covid. Agora, há um outro versículo para quem tem mais experiência na fé, que está aqui há mais tempo, tem lido nas cartas de Paulo, a dizer que em 2 Coríntios 12, fala acerca do espinho da carne. Espinho da carne que não deixa-me avançar. E diz assim em 12, versículo 7, diz que e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não exaltar. Muitos de nós somos ensinados que este espinho da carne é uma doença que Paulo tinha, uma falta de visão, que tinha um problema no seu corpo, em que ele estava a ser ensinado humildade com esse problema. Vamos desconstruir isto um bocado. O espinho na carne era com intenção para ele não ficar orgulhoso. E diz aqui que o espinho era um mensageiro do diabo, de Satanás. E depois, se vemos referências na Bíblia acerca de espinhos em vidas das pessoas, não há muitas referências na Bíblia a explicar acerca disto. Mas nunca há referências acerca de espinhos sendo doenças, mas mais espinhos serem ataques contra a vida de alguém. Então, o que eu entendo por este versículo? Que Paulo não estava a sofrer nenhuma doença, como um espinho da carne para tratar do seu orgulho, mas estava, sim, a sofrer um ataque diabólico. Talvez até através de pessoas a criticar, a dizer maldicência contra a sua vida, para tentar travar o ministério. E não tanto espinho da carne. Porque muitas vezes, o que é que acontece quando tem neste tema de doença? Nós começamos a justificar a doença por situações bíblicas que é permitido ter a doença. É a vontade de Deus que haja doença. Que temos que justificar a nossa consciência que é a vontade de Deus que nós estamos aflitos com esta doença. Mas não é a vontade de Deus que haja doença. Faz parte da redenção de Cristo para curar cada enfermidade. Eu sei que isto é mexer com algumas bases, algumas formas que nós pensamos. Mas nós temos que realmente acreditar na palavra de Deus, na bondade de Deus, que Ele quer curar cada pessoa. Ele quer trazer cura para qualquer doença. Jesus, Ele movia em compaixão e ministrava cura.
A compaixão, o amor que nós sentimos para alguém que esteja doente é uma chave para libertar a cura de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Oração de fé. Isto é uma oração especial? Há umas palavras mágicas que nós temos que dizer para que haja cura? O que é isto? Oração de fé salvará o doente. Como nós falamos antes, fé é acreditar no invisível para se tornar manifesto no visível, no presente, não é? Acreditar que o plano perfeito de Deus sobre o corpo do ser humano é que haja restauração completa, tanto no seu espírito, através da salvação, como na sua alma, através de perdão dos pecados, renovação do seu entendimento, manifestação dos dons do Espírito na sua alma, curar na sua alma, mente renovada, tanto no seu corpo, como cura em cada situação. Então, quando nós temos essa oração de fé, nós estamos a concordar que o plano perfeito do Criador é que haja cura. É que haja cura em cada pessoa. Agora, há só certas pessoas que podem operar essa cura? Há certas pessoas que são merecedores dessa cura? Há só algumas pessoas que podem orar por um doente e ser aquela pessoa curada? Não? Eu não consigo ouvir. Eu tenho que dizer assim, não é? Deus, se Ele quer curar a todos, e se Ele comissiona a todos serem agentes não somente de salvação, mas que tragam a cura para cada pessoa, tu podes operar cura. Tu podes operar cura. É interessante, na vida de Jesus, quando Ele estava a ministrar, o seu antecessor, João Batista, primo, era uma pessoa um bocado fora da caixa. Ele tinha uma forma estranha de vestir, não se misturava com a sociedade, estava no deserto com uma dieta rigorosa de gafanhotos e mel. Era uma pessoa, hoje em dia é chamado um freak. Fora da caixa, completamente... Pessoas iam lá para se arrependerem-se, dizer, perdoa os meus pecados, serem batizados nas águas, terem uma vida transformada. Alguns anos depois aparece Jesus, um homem normal, bem apresentado. Ele vai e traz o reino de Deus, começa a falar de princípios divinos de uma forma muito terra a terra, usando histórias de agricultura, de construção, para explicar o reino de Deus. Ele começa a ter comunhão com todos, com as pessoas mais corruptas, com os religiosos. Ele começa a comungar com todos. Ele até era conhecido como um comilão e até beberrão, dizem Lucas. Jesus, um homem normal, que ministrava cura em qualquer sítio. A sua fama correu tão rapidamente, sem redes sociais, que em poucos dias estavam milhares de pessoas a buscar cura, a buscar transformação, a buscar salvação. Um homem normal, em que eu acredito que hoje em dia, se nós vimos um freak, uma pessoa fora da caixa, passear pela rua, provavelmente nós íamos seguir mais rapidamente, íamos ir atrás mais rapidamente, porque nós íamos dizer, epá, esta pessoa é um bocado estranha, é um bocado fora da caixa. Vamos lá ver o que é que ele quer dizer. Vamos lá perceber isto. E nós vemos os grandes gurus e líderes espirituais são um bocado fora da caixa.
E pessoas seguem. Mas Jesus trouxe uma outra realidade, em que uma pessoa normal, em qualquer situação, ou no campo, ou em jantaradas, ou à beira do mar, com pescadores, ele ministrava cura, transformação, libertação, salvação. Isso é um grande exemplo para nós. Cada um de nós, pessoas normais. Ricardo, tu és uma pessoa normal. Mais ou menos. És. Uma pessoa normal. Às vezes és um bocado extraordinária, mas isso é só às vezes. Tu podes operar a cura. Jesus quebrou aquele molde de que somente uma pessoa fora da caixa é que era um líder espiritual. Qualquer um de nós podemos encontrar Cristo, qualquer um de nós podemos ser transformados pelo seu amor, qualquer um de nós podemos ser libertos pelo seu poder, qualquer um de nós podemos ser curados pela sua mão e qualquer um de nós podemos operar essa cura para a vida das outras pessoas. Qualquer um de nós. Porque Jesus quebrou o molde. Porque antigamente os líderes espirituais eram os homens que tinham uma placa grande, com várias pedras preciosas, tinham um grande chapéu, tinham uma trás pesada e estavam isolados no templo todo o dia. E somente essas pessoas podiam operar alguma revelação e alguma palavra de Deus fluir da sua vida. Jesus, um homem normal, quebrou esse molde. Ia para a casa das pessoas, os mais pobres até os mais ricos. Partia pão, comia, jantava e trazia o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Salvação. Salvação. O que é o reino de Deus? Cura. O que é o reino de Deus? Libertação. O que é o reino de Deus? Transformação. Talvez estás aqui hoje e isto falar de cura é um bocado assim fora da caixa. Talvez não conheces o Salvador. Talvez nunca ouviste expor o reino de Deus desta forma. Mas Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida para trazer salvação, libertação, cura e transformação. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para trazer restauração em cada área da tua vida. Porque Ele criou-te como um ser perfeito, lindo, maravilhoso. Diz a pessoa ao teu lado, tu és lindo, maravilhoso. Tiago, tu és lindo, maravilhoso. Estás a sentir, não é? Isso mesmo. Deus criou cada um de nós seres perfeitos. Deus Todo-Poderoso criou-nos à sua imagem, à sua semelhança, seres perfeitos. Agora, o caminho para voltar a essa realidade é primeiramente entregar o nosso coração para Ele. Dizer, Jesus, eu preciso entender essa realidade, eu preciso de salvação. E basta nós dizermos, Deus, perdoa este desvio, esta confusão da minha mente e salva-me. Quando Ele vem, quando o homem normal, mas ao mesmo tempo o Salvador, Jesus, entra na tua vida, a sua intenção não é somente salvar o teu espírito, mas é de curar o teu corpo, restaurar a tua alma, transformar a tua mente, porque Ele criou-te de uma forma perfeita em cada uma das áreas. Então vamos ficar em pé. Aleluia. Em primeiro lugar, vou dar a oportunidade a quem quer encontrar Jesus para repetir uma oração comigo. Já que estamos todos em pé,
eu quero pedir a quem quer encontrar com Jesus, quem quer que Jesus entre na sua vida, só põe a mão no ar. Então vamos repetir comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado porque vieste à terra por mim. Obrigado porque tu morreste na cruz e ressuscitaste ao terceiro dia para que eu tenha vida e para que os meus pecados sejam perdoados. Por favor, perdoa os meus pecados hoje de manhã. Limpa-me, Senhor. Aleluia. Este é o primeiro passo de encontrar com Jesus. Diz em 1 João, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, limpar de toda a injustiça. Limpar-nos completamente. Quando alguém ofende-me e pede perdão, eu como humano, eu posso conceder esse perdão, mas eu ainda lembro, ainda tenho algo no meu coração que está machucado. Jesus, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, a partir daquele momento, é como se tivéssemos voltado a estaca zero. Já não existe pecado. Desapareceu. Por isso nós podemos dizer com confiança que os teus pecados estão perdoados. Que Jesus perdoou os teus pecados. E que Ele está a entrar na vossa vida para dar uma nova vida, um novo início, um novo tempo para voltar aqui que Deus tinha planeado desde o início. Então isto é um novo dia. Por isso que eu dou os parabéns para quem disse em primeira vez da sua vida que querem ser salvos, querem entregar a sua vida para Jesus. Eu dou os parabéns. Mas hoje também, o plano de Deus é para trazer cura divina. O seu poder tem sido manifesto desde o início da reunião até agora, em que a sua face estava virada para nós, a trazer cura. Por isso que hoje eu quero perguntar-te, se estás aqui hoje e tens sofrido com alguma doença no teu corpo, alguma enfermidade tem estado a estar no teu corpo, só põe a mão no ar. Qualquer doença, do fórum psicológico até o fórum físico, põe só a mão no ar. Sem vergonha, não há vergonha nenhuma de todos nós sofremos doenças. Põe só a mão no ar. Qualquer seja a doença. Qualquer seja a doença. Nós firmamos, deixa a mão no ar. Nós firmamos algumas verdades aqui hoje de manhã. Que Deus pode e quer curar qualquer doença. Firmamos outra verdade hoje de manhã, que todas as doenças são curáveis. Sim? Nós firmamos essa verdade. Então a doença que tu tens sofrido é curável. É curável. Deixa estas palavras sair da tua boca. A doença é curável. Diz mesmo, deixa assim, a doença é curável. Diz, há cura para esta doença. O que sai da nossa boca é aquilo que nós acreditamos no nosso coração. Que a palavra que sai da nossa boca seja a palavra de fé. Agora, eu sei que há muitas pessoas com os braços no ar. Mantenha os braços no ar. E as pessoas que estão à volta, não vamos chegar próximo, nem vamos impor as mãos. Vamos manter a distância de 2 metros, mas vamos chegar perto. E vamos estender as nossas mãos e vamos declarar a cura de Deus sobre... Então, quem precisa de cura, mantenha o braço no ar para nós conseguirmos identificar. Põe um pouco mais alto, só para nós conseguirmos identificar. Agora, quem não precisa de um toque de cura, que está saudável, olha à volta, abre os olhos, olha à volta.
e dirige para alguém que precisa de um toque de cura. Estenda a tua mão e só diz em nome de Jesus, ser curado. A oração de fé é entrar em concordância com o plano perfeito de Deus e declarar a manifestação desse plano perfeito nesta vida que está a ser assolado com doença. Mas declara com fé, diz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Yeshua. Na minha vida só tenho o Senhor, outro igual não há. Continua a orar. Continua a orar. O Espírito está a manifestar poder. O seu poder está a ser manifesto. A mão de Jesus está estendida nesta hora com poder para curar. Declara cura. Declara cura sobre esses irmãos, sobre estas irmãs. Declara cura. Declara que esta doença é curada em nome de Jesus. Declara em fé. Fé é acreditar no invisível para que se manifesta hoje. Hoje é chegado o reino de Deus. Hoje é chegado o poder de Deus, trazendo cura e libertação. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Meu interior, Santo Espírito. Santo Espírito. Muito obrigado pela tua presença. Nesta hora tu estás a operar poder. Estás a trazer cura. Estás a tocar nestas vidas preciosas. Nestas vidas lindas, maravilhosas. E estás a trazer a cura completa. Estás a trazer a cura completa. Sobre os seus corpos, sobre as suas mentes, sobre as suas almas. Estás a restaurá-los. Muito obrigado, Jesus, pela tua cura. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Por vezes, quando o poder de Deus se manifesta em corpos humanos, o poder é tanto que o corpo não aguenta. Às vezes há um tremer, às vezes há um calor, às vezes sentimos rir, chorar, às vezes até sentimos sem forças e caímos no chão. Não é para ter medo. É o Espírito que está a operar. É o Espírito que está a trazer cura. O Espírito está a trazer liberdade. E o seu poder se manifesta. Só temos que declarar o reino de Deus é chegado. Temos só declarar cura sobre as vidas que nós estamos a orar. Abundância de paz. Tua presença traz vida abundante, Senhor. Obrigado, Senhor. Na minha vida só tenho o Senhor, outro igual não há. Dono de
quando nós ouvimos relatos do poder de Deus, nós começamos a acreditar que é possível. Isso é fé, nasce no nosso coração. Então temos aqui uma senhora, Marina, que tem um testemunho para partilhar acerca do poder de Deus, poder de cura de Deus na sua vida. Nós, há um tempo atrás, eu conheço a Marina talvez há 3, 4 anos e durante algum tempo nós oramos pelo Salvador. E o Salvador está cá hoje e a Marina vai contar o que é que aconteceu com o Salvador durante este tempo. Aleluia. Bom dia. Eu conheci Jesus num sítio muito doloroso e ao longo destes anos que eu conheci a pastora Vera, conheci há 4 anos, e eu ia a médicos e o meu filho nasceu com uma lesão cerebral. E quando foi que eu descobri, foi com 8 meses de idade dele. E os médicos diziam que não havia cura para o meu filho. E através da pastora Vera conhecer a palavra de Deus, Deus fez um grande milagre na minha vida e na vida do meu filho. O meu filho não se punha em pé, o meu filho não segurava o pescoço, não falava, não andava. E com a graça de Deus e com o grande milagre que Deus fez na minha vida, o meu filho já anda, já fala. Aleluia. E já come sozinho, coisa que ele não comia, não fazia. E, graças a Deus ele já fala e já anda e come sozinho. Aleluia. Obrigada. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Quando nós... Aleluia, Deus é bom. Só temos que acreditar na palavra de Deus. Só temos que acreditar na sua verdade sobre as nossas vidas. Amém, igreja? É tão natural. Tal como Jesus, ele é tão natural, tão normal. Andava na terra, tocava as pessoas e ministrava cura. Não é algo místico. Não é algo que nós temos que aprender uma linguagem mística, religiosa. Não. Alguém está perante nós. Ai, dor-me a cabeça. Posso orar por ti? Cada dor deve ser um momento em que faz um alarme no nosso entendimento. Diz, ok, Deus quer trazer cura. Qualquer situação, mais básico até o mais complexo, Deus quer e pode curar através da tua vida. Então, temos que tirar um bocado daquela linguagem mística, religiosa e sermos pessoas normais, mas sobrenaturais. Naturais, mas sobrenaturais. Naturalmente sobrenatural. Sobrenaturalmente natural. Em que ministramos a cura de Deus. Porque tal como Jesus quer salvar a todos, Ele quer curar a todos. Ele quer curar a todos. É possível. É possível. Só temos que acreditar. E operar. Declarar. Amém, igreja?